Será que toda pessoa corajosa tem fortaleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria! Salve Maria! Hoje nós vamos tratar da virtude da fortaleza. Continuando a nossa série de vídeos sobre as virtudes cristãs. Se você não assistiu os vídeos anteriores, clique aqui nos cards. Mas o que é a virtude da fortaleza? Segundo este famoso aqui pelo canal, livro A Suma em Forma de Catecismo, São Tomás de Aquino diz que a fortaleza é uma perfeição moral da parte afetiva sensível, cujo objeto é afrontar com intrepidez os grandes riscos, ou moderar os ímpetos da audácia nos perigos de morte em guerra justa, mantendo sempre o homem no cumprimento do dever. O que isso significa, Jonathan? A fortaleza é o que o mártir faz. O exemplo de fortaleza é o mártir. Mas como que o mártir nos traz essa fortaleza? Bom, o martírio, ele é o exemplo perfeito de fortaleza, porque dentro dele está também a perseverança, né? Que está muito ligada à fortaleza. Isso. Então, o que significa essa coragem que está ligada à fortaleza e que é tão evidente no mártir? Não significa sempre você fazer algo, porque quando a gente lembra em coragem, nós lembramos daquele que vai à guerra, que vai à luta, né? E se fala tanto em guerras santas, guerras justas, e ok, mas nem sempre a coragem está ligada a fazer grandes coisas, mas sim, muitas vezes, em renunciar pequenas coisas, ou grandes também, né? No caso, o mártir, ele renuncia ao mundo e sem renunciar a Deus, para acolher a Deus com todo o seu coração. Então, isso é a principal fortaleza para nós cristãos, essa renúncia ao mundo para acolher Deus. Então, a palavra mesmo fortaleza, né, no nosso imaginário, temos um castelo e ao redor nós temos uma fortaleza. Ou seja, a fortaleza é a defesa desse castelo, não para o ataque necessariamente, como ela já está mesmo sendo descrita, mas para defender o castelo, tendo inimigos ou não. Então é exatamente essa ideia da renúncia que acontece no mártir. É como se ele fosse um mártir em potência. Então ele está se preparando para aquele fenômeno. Mas nós temos 4 virtudes anexas à fortaleza para que a gente possa entender melhor o seu funcionamento. E quais são essas 4 virtudes anexas da fortaleza? Magnanimidade, magnificência, paciência e perseverança. A magnanimidade é a esperança para finalizar obras. Então, é algo muito interessante que nós não temos que ter a presunção, que é o seu vício oposto, de iniciar algo impossível. Então, veja que a fortaleza ela está conectada muito com a prudência, tá? Porque você tem que saber o que tu vai fazer e que você vai finalizar. E para que você finalize algo, essa falta de continuidade que nós temos, nós precisamos da magnanimidade, certo? Então, esse sentimento que nós temos de iniciar uma obra e não finalizá-la é esse sentimento de presunção. Porque como a gente não pensou se a gente vai finalizar ela ou não, a gente gera uma expectativa, nós presumimos que nós vamos finalizar, acaba que nós não finalizamos e se torna uma obra impossível. Por isso nós podemos dizer que a inconstância é uma falta de fortaleza. Exatamente. Então tu pode ver que a fortaleza e a prudência elas estão andando sempre de mão dadas, certo? Como uma engrenagem. As virtudes são uma engrenagem, uma anatomia da nossa alma, das potências da nossa alma. Como nós dizemos anteriormente, a prudência é a mãe das virtudes cardeais. Então, por isso que, para ter fortaleza, assim como para ter temperança e justiça, nós precisamos dessa prudência. Exato. Porque ela está ligada ao nosso intelecto. E antes de nós agirmos para o bem, nós precisamos pensar antes, né? Então, exatamente, saber o que está fazendo para que a potência da vontade possa dar esse ímpeto para as outras potências e assim adquirindo cada vez mais virtudes. E quais são os vícios opostos à magnanimidade? Além da presunção, nós temos a ambição, que são as honras indevidas, e a vanglória, fama por falta de mérito. Então, significa que as pessoas externamente gostam de certa fama, né? Então, uma vanglória, o nome já está dizendo, uma glória vã, uma glória temporária. Então tu pode ver também que lembra da humildade como a rainha das virtudes?
a vanglória vem também dessa roubar o que seria a glória de Deus. Uma glória humana, temporária. Então, assim como a humildade está ligada com todas as virtudes, o contrário dela, que é a soberba, está ligada com todos os vícios. Exato, exatamente. Então tu pode ver que a vanglória é isso. Então quando alguém que você conhece tem essa certa fama, etc., pode cair inclusive por nós aqui no YouTube. Por quê? Porque nós estamos nos expondo. Acontece de ter essa vanglória. E isso é terrível, por quê? Porque isso passa. Inclusive, esse vídeo passa, o canal passa, tudo passa. Então, uma glória vã. Agora, nós temos uma outra virtude anexa chamada magnificência. Essa é mais uma virtude anexa da fortaleza. Ela é obrar obras de difícil execução, sem recuar nem dos gastos para finalizar. Nesse catecismo, ele fala que é a virtude dos ricos e poderosos. Olha que interessante, porque essa virtude anexa é importante, por exemplo, para grandes obras, grandes efeitos. E também é uma virtude anexa muito dos mártires, porque ele não recua no martírio. E é uma obra de grande execução, não é mesmo? Então, os mártires, eles sabiam pelo que ia passar, mas mesmo assim eles não recuaram. Então, vejam que grande magnificência eles tiveram, né? Exato. Porque eles sabiam que iam ser torturados, sabiam que a sua carne ia sofrer, que eles iam, né, chorar de dor, mas eles iam ao martírio com alegria. Então, é uma virtude mesmo que parece ser infundida diretamente pela graça de Deus. Exato. E oposto a isso, nós temos a mesquinharia e o desperdício. Isso é muito interessante porque nós fizemos uma postagem no Veritas Perpétuo, tá aqui no Instagram do Veritas, sobre essa questão da mesquinharia. A mesquinharia, nós podemos ver pessoas muito ricas que não querem fazer gastos exorbitantes, no entanto, elas não querem desperdiçar com coisas pequenas, coisas que elas deveriam gastar, na verdade, que é importante, mas elas estão lá de forma mesquinha guardando seu dinheiro, não pagam nenhum remédio, até suas roupas estão rasgadas, não porque ela quer ser uma pessoa humilde, mas para que ela não gaste. Isso é conhecido como mesquinharia. E isso também está muito presente na nossa vida espiritual, que é, também traduzindo, falta de generosidade, né? A pessoa mesquinha é aquela que dá o suficiente para Deus e não o suficiente para ser santo. Então imagine se os mártires fossem mesquinhos, eles não iriam ser mártires, né? Eles não chegariam a este nível, porque ser mártir é dar tudo a Deus, tudo, a sua própria vida, o seu próprio sangue. Então a mesquinharia é algo tão ruim pra gente porque nos dificulta, inclusive, doar nossas coisas. Por exemplo, nós queremos fazer uma doação de algum bem que nós temos que nós não usamos. Nós não doamos e preferimos que as traças comam aquela coisa, ou aquele item, ou que ele se apodreça do que a gente doe. Isso é uma mesquinharia. Isso acontece muito com as pessoas com um poder financeiro grande. Por quê? Porque elas não querem, elas acham que vão precisar em algum momento daquilo. Parece uma certa prudência, tem ar de prudência, mas no fundo ela nunca mais vai usar aquilo. E o que ela faz? Ela guarda e estraga e não doa. Então essa é o início da mesquinharia. E aí nós temos uma, entre aspas, oposto à mesquinharia, que é o desperdício. Que aparentemente ele parece ser oposto e a gente pensar aparentemente é uma virtude, mas na verdade o desperdício não. Aí essa pessoa que é mesquinha, ela faz gastos supérfluos. Então ela não consegue fazer uma obra de grande complexidade, mas ela gasta com coisas supérfluas. E qual é a terceira virtude anexa à fortaleza? É a tão conhecida paciência. Todos nós precisamos muito, né? Essa eu acho que é a mais conhecida, né? Inclusive a paciência. Com os comentários aqui embaixo, tem que ter muita paciência. E nós vemos que a paciência está ligada muito com a virtude da prudência. Porque você precisa parar e pensar, não, eu não posso agora bater na cara dessa pessoa, não posso lá xingar ela nos comentários. Então você tem que pensar primeiro para ter paciência, não é mesmo? Então isso também está muito ligado com a fortaleza. É preciso ser forte para ser paciente. Exato. Então a gente suporta tristezas e tribulações, suportar ataques e perseguições. Então é isso que o mártir também sente, ele tem essa paciência. Ele sabe que ali, naquela tribulação, naquela tristeza, ele tem o retorno do céu, por exemplo. Então, às vezes, a gente quer sair das tristezas, tribulações. A gente pode ver na nossa vida espiritual, quando a gente deixa de... Por exemplo, na sexta-feira, a gente faz a penitência, a gente quer logo sair da penitência.
Porque Ou então na oração do Santo Terço, já começou, mas já quer que chegue logo no fim. já tem que chegar no quinto mistério para me livrar logo. Por quê? Porque nós temos essa falta de paciência, nós não entregamos a nossa tribulação e as nossas dores a Deus. E a quarta virtude anexa, chamada perseverança. A perseverança também está ligada à paciência, porque o perseverante, ele tem paciência, ou seja, ele não desanima, ele tem paciência para esperar aquilo que deseja alcançar, aquilo que é o fim de toda a virtude, que é o bem, né, o próprio Deus. E pode ver que quando nós pecamos, nós não temos essa paciência e essa perseverança. Dá um certo desespero. Então está conectada com a virtude teologal da esperança. Vê que todas as virtudes elas estão juntas, elas estão conectadas. Então, quando nós pecamos, nós sentimos esse desânimo, que é uma virtude oposta da perseverança. Nós desanimamos, nós não queremos mais aquela vida. Ao mesmo tempo que a gente almeja a vida virtuosa, a gente tem esse desânimo porque nós pecamos. E também nós temos como vício oposto a pertinácia. Não ceder quando é útil e razoável, isso é a pertinácia. Ele é muito parecido com aquele outro vício chamado... Porfíria. Então, a porfíria, vocês lembram o que é porfíria? Ninguém responde, né? Fala aí. A porfíria é aquela persistência em debater com o outro, em revidar o que o outro diz e não ser sincero, né, consigo mesmo. Então, o outro disse algo, o outro disse algo, eu não vou concordar, simplesmente porque eu não quero concordar. E o outro é ruim, eu sou bom, eu sei o que eu tô falando, o outro não sabe nada. Isso é um pouco da porfíria. A pertinácia tá parecido, porque a pertinácia é você ceder quando parece que o outro já chegou em algo útil e razoável. Mesmo que o discurso dele seja todo, não todo, mas parte dele errado, você não é incapaz de ver no discurso da pessoa algo certo. Todo o discurso dela está errado. Essa é esse vício da pertinácia. E por que ele é o vício oposto? Porque a perseverança, você espera que a pessoa ainda esteja em algum ponto certa. Tá? Então a gente tem muito esse vício em algumas discussões. E o dom do Espírito Santo, resultado da virtude da fortaleza... é a fortaleza. Exatamente. Então ele é um fruto, né, quando as virtudes elas se tornam... são hábitos, né? Então, quando nós temos essas virtudes, nós temos um dom do Espírito Santo, que é o próprio nome da virtude, que é a fortaleza. E como nós podemos exercer a fortaleza? Como podemos fortalecer a nossa fortaleza? Exatamente. Uma das táticas propostas aqui no Catecismo de Santo Tomás de Aquino é trocar os bens terrenos pelos bens espirituais. Fazer esse intercâmbio, sabe? Porque os bens terrenos são limitados e são temporários. Óbvio, né, dentro da nossa limitação e do nosso estado de vida, trocando e adquirindo bens espirituais, que são eternos, é um tesouro que sempre será nosso. E também em questões bem práticas, onde nós somos tentados a cair na timidez, a não ter a coragem de fazer aquilo que nós somos chamados a fazer, a defender a verdade, a defender aquilo que nós acreditamos, porque hoje nós sofremos uma outra espécie de martírio, né? Um martírio mais intelectual, como nós já falamos aqui em outros vídeos. E a nossa tendência, às vezes, é se retrair, é ser tímido. E a timidez, né? A timidez que pode ser um defeito, ela é contrária à virtude da fortaleza, porque a fortaleza é ligada à coragem, então nós temos que defender a verdade. Então isso também é algo que nós precisamos exercitar, mas sempre com prudência, porque senão nós podemos cair em vícios como a porfíria ou outros, né? Discussões inúteis e etc. Então a coragem está conectada com essa sinceridade, com essa verdade, certo? Porque para você defender, tem que ser o seu verdadeiro eu, não um fantasma, um fantoche, um personagem, entende? Então, ser sincero e verdadeiro não é falar o que você quer, isso seria falta de prudência, é você expressar o seu verdadeiro eu, é você dizer exatamente o que você acredita, ou o que você sabe, ou o que você não sabe, não necessariamente para você ofender alguém, mas simplesmente para você dizer o que você é e o que você acredita. Então é isso, pessoal. Se você quiser se aprofundar ainda mais, aguarde um curso que nós vamos lançar chamado A Escola de Virtudes. Nós vamos lançar esse curso porque, apesar de nesses vídeos vocês terem as virtudes todas que nós estamos falando, há muito mais virtudes que nós gostaríamos de falar, com muito mais aprofundamento. Exatamente.
Então, nesse curso, nós vamos ter alguns conteúdos extras muito interessantes que nós ainda estamos organizando. E se você já tem interesse, deixa aqui nos comentários para nós também nos sentirmos motivados. Isso, nós vamos fazer esse curso com exemplos, com prática, com textos para vocês se aprofundarem, baseado muito no Tratado de Virtudes que está na Suma Teológica. E também utilizaremos outros livros, outras bibliografias, para embasar os nossos vídeos. Temas, por exemplo, como a modéstia masculina, como a castidade, todo embasado e estruturado no que a gente conhece como organismo espiritual e as potências da alma. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça que esse livro que nós citamos agora e a Suma Teológica está na nossa livraria. Pode não estar em promoção, mas não perca essa oportunidade para se preparar. Nós utilizaremos esse catecismo, também a Suma e a Suma nas Virtudes, comprando na nossa livraria. Comprando na nossa livraria, você estará ajudando este apostolado a trazer cada vez mais livros, mais cursos para vocês, que esse é só o início de uma longa jornada. Até a próxima. Salve Maria!